Neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação do estudo bíblico de congregação, que nesta semana será a continuação do capítulo 19 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Especificamente, vamos estudar os parágrafos 6 a 13. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos que também vão preparar a sentinela da reunião deste fim de semana. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Então, relembrando, o tema do capítulo 19 é: persista em falar e não fique calado. Parágrafos 6 e 7, pergunta A. Como Paulo encarava a fabricação de tendas e o que indica que Áquila e Priscila tinham um ponto de vista parecido? Resposta. Paulo não considerava a fabricação de tendas sua vocação ou carreira. Ele trabalhava nisso apenas para se sustentar enquanto realizava seu ministério, declarando as boas novas sem custo. E Áquila e Priscila, sem dúvida, tinham o mesmo ponto de vista de Paulo, porque quando Paulo deixou Corinto, em 52 era comum, Áquila e Priscila também deixaram casa e trabalho e foram com ele para Éfeso. Essa atitude mostrou que esse zeloso casal colocava os interesses do reino em primeiro lugar e, de coração, davam de si para servir a outros, ganhando assim a gratidão de todas as congregações das nações. Parágrafos 6 e 7, pergunta B. Como os cristãos hoje seguem o exemplo de Paulo, Áquila e Priscila? Resposta. Hoje, seguindo os exemplos de Paulo, Áquila e Priscila, ministros zelosos trabalham arduamente para não ser um peso financeiro a outros. Inclusive, muitos proclamadores do reino de tempo integral trabalham meio período ou realizam trabalhos temporários para se sustentar no que realmente é sua vocação, o ministério cristão. Além disso, muitos servos de Jeová bondosos oferecem hospedagem aos superintendentes de circuito. Próximo subtítulo do estudo: Muitos coríntios passaram a crer, com base em Atos 18, 5 a 8. Pergunta dos parágrafos 8 e 9. Como Paulo reagiu quando os judeus se opuseram ao seu intenso testemunho e onde ele foi pregar a partir de então? Resposta: para deixar claro que não tinha culpa pelo fato de os judeus terem recusado a mensagem salvadora de vidas sobre o Cristo, Paulo sacudiu suas roupas e disse a esses opositores: que o sangue de vocês recaia sobre a sua própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante, irei às pessoas das nações. Assim, Paulo saiu da sinagoga e passou a pregar na casa de Tício Justo, um prosélito que morava ao lado da sinagoga, e abriu as portas de sua casa para Paulo. Pergunta do parágrafo 10. O que mostra que Paulo não estava decidido a pregar apenas às pessoas das nações? Resposta. O que mostra isso é o exemplo de Crispo, presidente da sinagoga, que tornou-se crente no Senhor, junto com todos os da sua casa. Pelo visto, muitos dos que frequentavam a sinagoga se juntaram a Crispo, pois a Bíblia diz: muitos coríntios que tinham ouvido a palavra passaram a crer e foram batizados. Esse resultado, portanto, mostrou muito sobre a razoabilidade do apóstolo Paulo. Pergunta do parágrafo 11. Como as testemunhas de Jeová hoje imitam a Paulo ao pregar às pessoas que afirmam ser cristãs? Resposta. Imitando a Paulo, hoje as testemunhas de Jeová, independentemente de crenças ou religiões, zelosamente pregam a todas as pessoas, aproveitando qualquer conhecimento das Escrituras que elas talvez tenham ao lhes transmitir as verdades bíblicas. Mesmo quando elas se opõem
ou quando seus líderes religiosos nos perseguem, não perdemos a esperança. Afinal, temos em mente que, entre aqueles que têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato, pode haver muitos mansos que precisam ser encontrados. Agora, o próximo subtítulo é: Muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim, com base em Atos 18, 9 a 17. Pergunta do parágrafo 12. Que garantia Paulo recebeu em uma visão? Resposta: O próprio Senhor Jesus garantiu a Paulo que o protegeria de qualquer dano e que havia muitos merecedores na cidade. Desta forma, o relato mostra que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Pergunta do parágrafo 13. Do que Paulo talvez se tenha lembrado ao se aproximar do tribunal, mas por que podia esperar um resultado diferente? Resposta: Paulo talvez se tenha lembrado do apedrejamento de Estevão, que às vezes é chamado de primeiro mártir cristão. Mas, sem dúvidas, ele podia esperar um resultado diferente, porque, conforme observamos, o próprio Jesus havia prometido que ninguém lhe faria mal. Amados irmãos, chegamos então ao fim desta análise e preparação do estudo bíblico de congregação desta semana, 9 a 15 de dezembro. Obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Lembrando aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também acessem o nosso blog, o nosso site. Lá os irmãos vão encontrar esse estudo completo, preparado, para vocês copiarem e passarem para os seus dispositivos. Fiquem à vontade. Ativem o sininho e, se ainda possível, torne-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas são duas maneiras de vocês, com muito carinho, mostrarem gratidão por todo esse trabalho de produzir e editar esses vídeos para ajudar os irmãos. Então, também deixamos os irmãos à vontade para clicarem nestas opções. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais nos próximos vídeos.